pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um podcast Informação Real e Oficial. É isso mesmo. Hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui, né? Referente às mudanças que a Austrália está fazendo aí com o visto de estudante. Tá impactando muita gente. É um momento super delicado, porque desde dezembro, né, do ano passado, de 2023, a imigração vem trocando, vem mudando. Cada hora é uma mudança, mudou várias regras. E é interessante a gente discutir, conversar, entender. E é interessante que você também fique consciente do que a imigração está esperando e do que está acontecendo aqui. É um momento de novidade, onde toda a informação é relevante, então a gente está fazendo aí esse bate-papo aqui hoje, né? Pode ser que daqui 3 semanas, 4 semanas, daqui 1 mês, daqui 3 meses mude, mas eu achei bem interessante eu e a Pri vir aqui conversar com vocês, né, sobre o que tá para acontecer. Então, fica aí, você que tá vindo pra Austrália, é importante também você entender como as coisas funcionam. E você que está aqui dentro da Austrália e está renovando seu visto também, é um momento de atenção, é um momento que vocês realmente precisam parar, se dedicar e entender o que a imigração está solicitando como pré-requisito para aprovar o visto de vocês e fazer com que os planos de estudo de vocês os qualifique para que sejam um estudante genuíno, né? Afinal de contas, quanto tempo, né, Pri? A gente já fala sobre estudante genuíno, né? A imigração agora realmente ela está colocando em prática tudo o que ela vem falando pra gente há anos, né? E assim, internamente falando, eu já vou deixar a Pri aqui falar um pouquinho com vocês, mas internamente a gente vem trabalhando em relação a esse estudante genuíno por anos e anos e anos. E internamente não impactou a nossa forma de trabalho, porque a gente ainda assim dá um aconselhamento para o estudante, faz consultoria com os nossos estudantes, conversa, né? Não oferece curso a qualquer preço, né? A qualquer custo. Tenta aconselhar ele de acordo com o histórico dele, ou com um plano de estudo, com os desejos também. Então, para a gente, a rotina de trabalho, ela não impactou da forma como a gente oferece um plano de educação para vocês, né? No entanto, mudou muito a rotina aqui dentro em relação a como aplicar um visto, né? E não só como a gente aplica o visto, como a gente solicita os documentos para vocês, como vocês devem responder, né, com esses documentos ou com o questionário. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai explorar hoje para vocês começarem a entender um pouquinho que, gente, mudou, tá? Não é mais o que vocês sabiam sobre a aplicação de visto na Austrália de estudante. Tem muita coisa nova, tem muita coisa que vale a pena dar atenção. Então, nós vamos bater um papo aqui, a gente pautou algumas coisas. Então, é trocar mesmo uma ideia com vocês. Sinta-se parte dessa mesa aqui, né? Porque eu e a Pri, a gente vai conversar algumas coisas aqui, vamos lembrar de alguns pontos e espero que a gente cubra algumas coisas para vocês, tá? Isso é realmente a título de conversar, de informação. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aqui no direct ou deixa aqui que a gente responde também, tá bom? Pri, fala um oi pra galera lá. Oi, galera. Pra quem não conhece, essa é a Priscila que fica aqui nos bastidores conversando com vocês. A Pri já tá aqui trabalhando com a gente. Sim. Quanto tempo, Pri? 7 anos. 7 anos, Pri? Desde quando abriu. Desde quando... minha filha. Tá pensando o quê? A Pri já trabalha com a gente há muitos anos. Ela fica ali por trás da parte de administrativo, né? Principalmente agora com a parte de documentos, ela tá mais próximo de vocês, solicitando aí documentos complementares. A gente vai conversar sobre isso, né? Pri, então bora lá. Vamos falar um pouquinho. A imigração, ela mudou, né? Todas essas mudanças são referentes a um plano, a uma reforma que ela está fazendo, né? Um plano de migração, né? Então, sim, assim, a Austrália anunciou que 100 mil vagas, mais de 100 mil pessoas vão ser retiradas da Austrália, podemos falar assim, né? De pessoas que estão com visto de temporada. Então, elas precisam diminuir o número de imigrantes que estão com visto temporário aqui na Austrália. E um dos vistos temporários é o visto de estudante. A gente vai falar mais dessa categoria, né? Sim. Então, vão ocorrer e estão ocorrendo alguns vistos negados em geral, tá? A gente ainda não tivemos números altos, já tivemos vistos negados. A gente pode comentar no longo aqui alguns motivos dessa negação, se a gente recorreu, não recorreu, a gente vai comentar com vocês. Mas as escolas têm nos falado, né, dos números que estão absurdos, né, em relação à negativa. Então, vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Mas tudo isso está acontecendo por conta de uma reforma do plano de imigração, né? Foram mais de 100 mil aí, pessoas que eles precisam eliminar daqui mesmo, eles precisam tirar da Austrália, e a forma é negando o visto ou, de repente, não aceitando a entrada de alguns que não são genuínos. E como que vai acontecer isso, né?
Vai acontecer injustiças, como já aconteceu, a gente já viu algumas injustiças, mas também vai ser uma seleção para quem é o estudante mais genuíno. Agora é uma briga. Eu digo que é uma briga mesmo, porque você tem um número de vagas que vão ficar aqui na Austrália e o estudante que é mais genuíno possível, que tem mais sentido, vai ter esse visto aprovado, tá? Então, gente, todo aquele histórico de vocês principalmente de quem ficou aqui, né, que agora é o big deal nosso, né, Pri, fazer essas renovações que antigamente não era tão desafiadora como agora. Não. Agora, tudo tem muito sentido pra gente numa renovação. Então, uma renovação hoje tem que ser planejada mesmo. A gente olha todos os detalhes, inclusive, quando chegou ou que não chegou. Eu peguei esses dias uma renovação pra fazer, eu li as cartas da primeira, que não foi com a gente, da primeira agência, li o que ela aplicou na segunda, para poder, sim, ver se não fica nenhum gap. Então, tem tudo muito um sentido, né? Essas aplicações. Então, vamos entender um pouquinho mais. Para vocês terem uma ideia também, só para fechar essa questão que nos interessa dessa reforma, que está havendo, a imigração ela está focando também em algumas áreas de imigrantes que deverão ficar aqui. Não quer dizer que as outras áreas não vão ser aprovadas e que não podem, mas ela fez um plano de imigração e ela vê alguns gaps em algumas áreas aqui na Austrália. Uma delas é saúde, área da saúde. Sim. E aí a gente pode falar, sei lá, enfermagem, cuidador de idosos. Tem várias áreas na área de saúde que tem gap, então são áreas que vocês, de repente, são interessantes, né? São interessantes, porque tá em falta mesmo, né? Então, área de TI, né? Não é uma surpresa para ninguém. TI, de todas as áreas que você pode imaginar. TI a Austrália está em desenvolvimento e TI, cybersecurity, essas coisas, programação para se desenvolver, tudo isso ainda está em alta na Austrália. Também há uma área que é um pouco esquecida aqui, que é a área de ensino, professores, sabia? Verdade. E não é uma área muito explorada pelos nossos intercambistas, que é, de repente, fazer um master para ser professor, né? Em teacher, que fala. Então, é uma área também que vale a pena também explorar. Teve uma reportagem falando sobre isso. Foi, né? Tava sem professores mesmo. Tá sem professores. Médio. E não tem procura, né? Então, a galera que gosta aí de ensinar, de ser professor mesmo, é uma área que, de repente... Mas é claro que também tem que ter o inglês, né? Aí vai um planejamento para isso. Mas para quem tem... E a área também de engenharia. Tem mais uma área também. Se eu lembrar aqui no decorrer, eu lembro que eram 5 áreas. Tem mais uma área, se eu lembrar aqui no decorrer, eu falo para vocês. Mas a área de engenharia civil também. A Austrália está crescendo. A área da construção civil aqui né, super bem requisitada, inclusive, né, depois dessa crise aí imobiliária. Então, a área da construção, engenheiro civil ou cargos relacionados a essa área também sempre são bem-vindos na Austrália. Então, são áreas aí que estão em alta demanda. Depois, no final, a gente vai entender por que isso está acontecendo, tá? Pri, bora lá. Visto de estudante mudou, a gente tem os números de suporte financeiro. Vamos só dar um update aqui pra galera, os novos. Suporte financeiro mudou antes da hora, inclusive. Sim, foi dia 10/5. 10/5, porque ano passado foi em setembro. Foi. Em menos de um ano, a gente teve uma alteração de suporte financeiro, tá? Já teve outra. Então, estudante individual, anual, a gente vai passar por cima, gente. Tá tudo muito por cima, só para vocês terem informação. Então, sim, não quer dizer que tem que apresentar sempre 29.710, que é o valor do anual para uma pessoa só, porque às vezes você faz um intercâmbio menor, então é proporcional. Tem outras taxas adicionais que também vale a pena acrescentar no valor, então por isso vale a pena sempre uma consultoria, tá? Mas o single, então, ficou 29.710, né? Isso. Dólares australiano. Pro parceiro, um adicional de 10.394. E para cada criança, que, né, para os casos de família, mais 4.409. Então, também teve essa atualização do suporte financeiro. Já vamos falar um pouquinho sobre o suporte financeiro, então, já que estamos nesse ponto? Sim. Existe a tal história, precisa ou não precisa do suporte financeiro. E aí, solta um vídeo pra cá, solta um vídeo pra lá e vai aquele... Bom, aqui na Right Now a gente tem a seguinte filosofia de sempre incentivar, né, os nossos intercambistas a colocarem o valor. As nossas aplicações são 99,9%, mas no momento é tudo 100% com os valores do suporte financeiro. Por quê? Quando a gente faz uma aplicação, a gente precisa informar para a imigração que a gente tem o valor proporcional para se manter aqui. Se você não coloca esse valor, você pode só ter colocado. A imigração, né? Até uma coisa que a Pri estava conversando comigo.
Pode ser que você não tenha esse dinheiro. Então, se vocês têm o dinheiro, gente, coloque o valor, tá? A gente tá falando por um caso offshore e onshore. Offshore, no momento, a gente sempre prefere colocar, porque não dá motivo para a imigração negar um visto falando que vocês não têm dinheiro. E a gente já viu alguns vistos no passado sendo negado, falando que a pessoa não tinha o próprio dinheiro, porque, de repente, sei lá, pegou do tio, pegou de uma pessoa à distância, um primo, né? Então, assim, a gente sabe que eles dão importância para isso, porque senão eles passariam direto, tá? Embora a gente também é level 1 na imigração, né? As nacionalidades, elas têm levels dentro da imigração para aprovação de visto. O Brasil é level 1, mas isso não significa que a gente não precisa ter os pré-requisitos para poder ter um visto de estudante aprovado, tá? Então, visto de suporte financeiro no visto de estudante sempre é interessante colocar. Tem que colocar, tá? E colocar as provas também, né? Porque a imigração não... ela não vai atrás, né? Se você não colocar nenhuma prova. Ela pode negar o visto, né? Ela pode negar e aí é pior, né? Então, se você colocar as provas, igual a gente sempre pede os 3 meses, né? Antes para colocar. Então, se você tem isso, pronto, ela já vai bater o olho, já vai olhar as provas ali que você anexou no seu processo e pronto. Então, não vai ter dúvidas, Sim. né? Então, a melhor forma da gente fazer essa comprovação, galera, é mostrar o dinheiro na conta mesmo. Pegar os extratos dos últimos 3 meses, que é o que a imigração pede, tá? Mas por lei, por regra geral, ela pode até pedir para abrir 2 anos, mas a gente não tem visto isso aí, né? Eu vi isso, na verdade, em 8 anos de intercâmbio, eu vi isso acontecer uma vez, mas por lei ela pode. Mas os últimos 3 meses tem que estar o dinheiro lá na conta, né? Então, se programa, fala com o seu consultor, né, de intercâmbio para poder fazer essa programação e o dinheiro tá certinho lá na conta, tá? Então, suporte financeiro, mais importante do que nunca, é ter e apresentar os documentos para isso. Agora, vamos falar da GS. O que é tal da GS? Genuine Student. E é o tal do estudante genuíno mesmo, né? Então... teve também essa alteração, né, Pri? Que antigamente era GTI, que era a gente escrever uma cartinha. Carta, né? Você explicar, né? Todas suas intenções, seus estudos. Então, se explicava ali. Agora, não. Acredito que tem um leque maior para você se explicar, né? O porquê que você está querendo fazer aquilo. E cada questão é relacionado ao que a imigração quer ouvir, né? Então, ali é uma oportunidade para você se expressar o máximo que você puder para você provar para a imigração o que você está fazendo aqui, né? O que você veio fazer aqui. Principalmente nos seus estudos, provar para eles o seu vínculo. Então, é uma oportunidade melhor que você tem. Porque numa carta, você tinha ali 300 palavras para dizer tudo que você queria. E agora não. Então, agora você tem uma oportunidade de se expressar melhor. E acho que é interessante você ter mencionado isso, porque antigamente as pessoas escreviam coisas que não tinham nada a ver, né, na gente. E a imigração olha aqui e fala, mas o que isso tem sentido? Com as perguntas, ela realmente prova que ela quer saber daquele assunto. Focado, né, ali. Então, gente, se a imigração agora, ela trouxe um novo formato, é porque ela realmente quer saber as respostas certas para aquelas questões. Então, esse é um momento em que vocês precisam parar, ler aquilo, ver o que faz sentido dentro da escolha de vocês e responder adequadamente. E aí a gente vai falar um pouquinho o que é responder adequadamente, né? Porque essa mudança, os estudantes não estavam preparados e a gente tem batido na tecla que a gente realmente precisa que vocês respondam, né? Se dediquem, né? Se dediquem. Porque é algo seu, né? É sua responsabilidade, é seu interesse. Então, tem que partir de você isso. Sim. Né? Antigamente, por conta que as pessoas escolhiam alguns cursos genéricos, então ficava mais fácil de ajudar e auxiliar eles nessa GTI. Sim. Nesse momento, com essas mudanças, não é bem assim. Não. Porque, Pri, vamos falar agora um pouquinho de perfil e a gente já vai sempre aqui com a questão da GTI. O perfil que a imigração hoje está buscando, ele varia da maior forma possível. Por que a gente está falando isso? Porque tem pessoas que apresentam os mesmos documentos, os mesmos cursos, mas com perfis diferentes, e a imigração aprova um visto ou não aprova o outro. Então, é a tal história de que fazer um intercâmbio nesse momento programado, personalizado para você, tem mais sentido do que nunca, né? Então, hoje não funciona. O meu amigo está fazendo um curso X e eu vou fazer também pelos benefícios que é para o seu amigo e não para você. Porque tá? cada um tem seu perfil, né? Exato. Cada um tem sua experiência, sua qualificação. Então, e aí na hora que ele for responder essa GS, Pri,
Como que ele vai pegar as respostas dos Vincular amigos? tudo aquilo Isso. que é de outra pessoa. Então, não tem... Aí vamos falar um pouquinho sobre essas questões, sobre essas respostas da GS. Quando a gente responde uma GS, a imigração quer ver quais foram as suas experiências anteriores, né? O que isso vai te trazer de benefício para as anteriores e para as atuais e para as futuras. Então, você sempre tem que pensar nisso. E aí, a gente vai falar alguns pontos aqui dessa GS, Pri. Bora lá falar sobre, primeiro, do curso. Por que você quer fazer esse curso, por exemplo, né? Sim. Você tem que vincular o porquê que você vai fazer esse curso. E o principal ponto é você fazer aquele curso baseado na sua formação, né? Porque você não pode chegar para a imigração e falar, eu quero fazer tal curso porque me deu na telha. Não. Você tem que ter uma programação, né? Você tem que... Tanto você que já está aqui na Austrália, quem está ainda começando, ainda tem, né, os seus primeiros passos. Sim, é diferente. Né? É diferente. Agora, quem está aqui já é um pouco mais complicado, porque tem que ver os históricos. O que você fez lá? Veio de inglês, passou do inglês, foi pro VET, e aí desse VET foi para outro VET, então... Já tem um bacharel no Brasil ou não? Aí tem um bacharel no Brasil, então tá um pouco confuso. Então, você precisa, né, mostrar um histórico ali para a imigração, uma história para a imigração. Progressiva. E isso, que você tá progredindo, que você tá subindo as escadas, né? Que você nunca desceu, então você tem que progredir. Então, essa GS tem que bater com todas essas informações. E é interessante você falar isso, porque... às vezes, o estudante lá naquela primeira cartinha, aquela primeira lá de 1900 bolinha, escreveu que vinha para a Austrália para voltar e fazer um master de não sei do que. E agora? E aí agora ele renova para uma coisa totalmente diferente. Sim. Então é interessante saber essa informação, não quer dizer que você não pode mudar. Mas é interessante, então, nesse momento, você justificar para a imigração por que aquele objetivo inicial não está sendo agora e você trocou. Porque se você deixa um gap, ela vai falar, ué, mas ele não ia fazer o master em enfermagem? Aí agora ela tá mudando para um curso de TI, né? Então, assim, é interessante, gente, vocês trazerem essas informações também pra agência, né? Ainda mais se você vem de uma outra agência ou não, porque tem todo sentido agora. Então, tudo isso faz sentido. Então, é legal também trazer isso não na hora da aplicação do visto, mas na hora em que você vai escolher o seu curso, né? Porque depois que você já contratou o curso, já passou ali por um processo de contratação, para você mudar isso dentro da escola, não é fácil, porque você já assinou um contrato com a escola, tá? Você já está vinculado com aquela escola. Então, é interessante, sim, fazer esse planejamento antes, não só no momento em que você está recebendo a papelada do visto. Ah, nossa, agora que eu percebi que eu contratei um curso que não tem nada a ver. Aí, gente, fica muito difícil, tá? E outra, para quem já está renovando, o seu histórico, principalmente de cursos, igual você veio, concluiu o inglês, aí você passou para o VET, concluiu aquele VET, porque isso também é muito importante, porque muitas pessoas acabaram ficando aqui e pedalando naquilo. E aquele histórico vai ser mostrado, né? Olha, a imigração agora, ela quer ver esses históricos. Esse é o problema. Antes não tinha esse vínculo, né? O estudante fazia aí 1, 2, 3 cursos e depois mudava o que ele queria. Mas agora não, agora você vai ter que mostrar. Então, você vai ter que mostrar os certificados de conclusão de todos os cursos que você já passou pela Austrália. Então, para quem está aí, ok, eu fiz tudo, eu completei, legal, né? Agora, continua essa busca que você estava, continua nesse progresso, né? Então, fazendo que boas a gente escolhas, vai falar né? um pouco depois, né, de quem não concluiu Não, já vamos falar quem concluiu. Vamos pegando os exemplos e vamos falando. Muitas pessoas, elas acreditam que por elas ter aplicado um visto para fazer um curso, por exemplo, de leadership, ela já fez leadership. E ela só realmente fez o leadership quando ela pegou o diploma na mão. Não tem como você ter passado por um visto de estudante, você não ter concluído e você fez o leadership, você concluiu esse curso. Não, a imigração quer ver a conclusão. Outra coisa que vale a pena também ressaltar é que nessa conclusão, nesses certificados, tanto de inglês quanto do VET, aparece ali a sua attendance, né? Principalmente. Então, é interessante também que você se mantenha dentro daqueles 80% que a imigração permitiu. E se você tiver, desculpa. Pode falar. Mas se você tiver com attendance abaixo de 80%, você não tem o certificado.
Então, se você fez um inglês, fez um curso, se o attendance era muito baixo, você não tem aquele certificado. Tem umas escolas que ainda fornecem com 70 e pouco, né? Ela vai informar ali que é muito ruim para imigração, Sim. né? Ela vai ver ali a sua attendance, mas a maioria das escolas hoje elas não estão Não mais. estão fornecendo. Então, se você não Principalmente tiver... inglês, o VET também. Boa. Eles não vão fornecer. Eles vão falar ali que você concluiu o curso de tal a tal período e que você teve aquele attendance. Interessante falar isso também, porque aí também vai na programação. Porque você está fazendo uma consultoria, eu faço muita consultoria com meus estudantes, né? A gente aqui na Right Now, a gente realmente conversa com o estudante, tenta entender esse histórico e o que ele quer e tenta fazer essa combinação. Mas na hora que você fala, ele fala, não, eu fiz, tá tudo certo. Tá, me dá na hora que a gente recebe o certificado, a gente vê que tá lá com a attendance de 65, 70. Ah, não, só vou pedir pra escola, esqueci de pegar. Gente, peguem os seus certificados com a escola, né? Ah, esqueci de pegar. Aí quando vai ver... Ah, eu não posso pegar o certificado porque eu tenho uma matéria pendente. Aí já passou, né? Aí Então, passou o tempo, como que você conclui? Você não precisa tem ver como antes. fazer isso. Então, é importante fechar, né? Concluir mesmo. todo o círculo, né? Fechar tudo que você começar, termina, Todos né? os ciclos, exato. Principalmente com o certificado, que é o mais importante. Você pagou por isso, Exato. né? Então, é seu direito ter o seu certificado. Então, aqui para fechar, interessante você justificar por que você quer fazer esse curso, né? E nesse momento que você justifica por que você quer fazer o curso, você precisa, além de estar combinando com esse histórico, também, Pri, ter um pouquinho mais de conhecimento, o que esse curso, né? As matérias que esse curso... Principalmente. Sei lá, eu quero fazer... Vamos usar TI aqui, né? Um curso de TI, né? E aí, o que a imigração também pode falar, tá, você quer fazer um curso de TI aqui, mas o Brasil, falando aqui da nossa nacionalidade, tem vários cursos de TI maravilhosos. Por que você quer fazer esse curso aqui na Austrália, sendo que no seu país você tem esse mesmo curso, né? Sim. Ou TI ainda está em alta demanda aqui, pode ser que eles dão uma colherzinha de chá, mas outro curso, eles podem falar. Lá no seu país, você tem curso relevante em relação a isso. Por que você quer fazer aqui? Então, é importante vocês conhecerem o que realmente tem naquele curso. De repente, tem uma matéria lá que no Brasil não tem, né? Então, interessante vocês olharem e falar, nossa, eu já vi alguns cursos lá relevantes, ou então um curso que, sei lá eu faria esse curso em 3 anos, numa faculdade. Aqui eu consigo fazer um VET e tem essa matéria aqui que ela é super importante para minha carreira, que isso vai elevar o meu nível, né, minha experiência profissional. Sim. Então, é importante vocês conhecerem o que vocês estão contratando. Se tem dúvida, pede para a agência, olha, me manda quais são as matérias, né? Isso todas as escolas fornecem. Os websites das escolas, vocês nem precisam pedir para as agências. Quem está interessado vai no website da escola, lá tem tudo. Então, é interessante destacar. Por que a gente está trazendo um pouquinho dessa responsabilidade para vocês? Porque a gente não conhece de todas as áreas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou formada em administração e contabilidade. Talvez eu consiga ajudar em alguma coisa, mas eu não conheço nada de TI. Eu não posso identificar que na área de TI tem um assunto ali que aqui tem e no Brasil não tem. Eu não tenho esse conhecimento. O que eu tenho conhecimento é trazer em gerais para vocês a qualidade do curso, quanto que, né, o que isso vai te prover, as matérias que estão ali, algumas coisas mais técnicas, né? Então, vocês precisam conhecer o curso que vocês estão contratando. E principalmente, se você é formado nesse curso que você vai fazer aqui novamente, a imigração também pode te questionar isso. Por que você vai fazer se você já é formado nesse curso? Então, o seu papel nisso seria o quê? Pesquisar naquele curso o que a Austrália está oferecendo e pesquisar o que você fez. Aí você vai falar, não, mas eu tô fazendo isso daqui porque quando eu estudei, não tinha essas matérias. Então, essas matérias são interessantes para mim, né? Então, no caso de você já ser formado naquilo, então a sua informação para migração pode ser essa, eu não estudei essas matérias, mas isso você vai ter que colocar. Sim. Né? Você vai ter que se explicar, porque a imigração vai ver que você está se impondo, que você está querendo fazer aquilo por aquele motivo, porque você não estudou, essa matéria é interessante para você, futuramente essa matéria ou o curso em si que você vai fazer vai ser bom para sua carreira. Sim. Né? Então, porque eu acredito que nem todas as áreas é igual, né? Igual a gente pode falar do accounting. Um accounting que faz aqui é totalmente diferente do Brasil, né? Então, ou até mesmo outras, porque muda de um país para o outro. Então, isso é interessante vocês falarem também na GS. E é legal você também a gente falar um pouquinho sobre o que isso vai te trazer de ganho financeiro. Sim, né? Porque você está fazendo um investimento na sua carreira. Essa é a questão deles. Né? Você, sei lá, aqui você saiu do Brasil ganhando 5 mil reais.
Hoje você veio, fez 1 ano de inglês e agora fala, legal, vou fazer um VET, já é formada, vamos supor, vamos pôr um cenário aqui, já é formado, já tem um bacharel, vai se fazer um master, ótimo, é mais fácil de justificar, porque você está progredindo. Mas se você vai fazer um VET, por exemplo, você precisa muito fazer isso que a gente está falando, justificar qual a matéria, o quanto isso vai agregar para você e por que você está estudando aqui na Austrália e não no Brasil, e o quanto isso vai aumentar, quanto esse investimento que você está fazendo na sua carreira internacional vai te ajudar, porque você ganhar 5 mil reais e voltar lá para ganhar 5 mil da mesma forma, isso não é um investimento, eles também estão pegando dessa forma. E aí, gente, de novo, a gente precisa da ajuda de vocês. Porque eu não sei, hoje você pode ir numa área ganhar um salário de 5 mil, mas pode ter uma pessoa que trabalha numa empresa menor e ganha 2.500. Então, a gente precisa que essas informações partam de vocês, sabe? Hoje eu tenho um objetivo de trabalhar na empresa X. A imigração, ela gosta de nome e endereço, né? Coloca o nome da empresa que, eu sempre tive o sonho de trabalhar naquela empresa. Se eu fizer hoje um master na Austrália, com certeza eu vou estar muito mais apto para poder aplicar para essa vaga, e eu vou ter um salário, que é o que eu tô almejando aí, em torno de 7.500 a 10 mil. Pô, você tá ali 50% a 100% ali dobrando o seu salário. Se tiver evidências, se tiver vaga no mercado, tira um print dessa vaga lá na Cato, outras coisas, e a gente pode colocar, aqui tem uma vaga de analista. O meu goal, o meu objetivo é chegar nessa vaga. Vocês estão vendo o quanto hoje a gente precisa... Se você faz uma aplicação dessa, se vocês pensam, fazem uma programação dessa, cara, a imigração, ela pode sim negar o seu visto, mas eu acho difícil, né? Porque ela tá vendo que você se programou para isso. Então, esse é um momento delicado que a gente tá querendo passar para vocês. Uma renovação, né? Ou uma aplicação que seja fora da Austrália com mais precisão. Os nossos processos estão sendo feitos dessa forma. Os que a gente não, né? Os que a gente ainda... Que tem aplicação parada desde novembro, gente. O que a gente não fez, a gente está solicitando mais documentos para os estudantes para dar mais base, né? Depois dessas mudanças, porque as mudanças vieram agora em março, mas as respostas estão vindo agora. Entendeu? Então, antes não tinha esse quadro. Então, eram sempre feitas as aplicações da forma forte que a gente fez. Mas com esse cenário agora, a gente está tentando se cobrir de cada... né? O nosso time, assim, eles estão trabalhando... 24 horas, né? Porque a gente tem no Brasil também, então e aí a madrugada a gente recebe informação de vistos aprovados, então a gente tá linkada toda hora, então tá muito mais trabalhoso, mas para que esse trabalho realmente valha a pena, a gente precisa que você, estudante, você, intercambista, pare e dedique um pouco de tempo para poder ter atenção a essas questões. Outro ponto também que a gente quer falar é sobre os laços, né? Qual que é a pergunta aí, Pri? Lê aí. A primeira pergunta da GS é: forneça detalhes sobre as suas circunstâncias atuais, incluindo laços familiares, comunitários, profissionais e econômicos. Tá. Essa é uma questão que a imigração tem pegado, né? Tem pegado. E antigamente a gente respondia assim, eu tenho dois irmãos, minha tia tá lá me esperando e o cachorro também tá lá. E aí a gente ficava feliz com essas respostas. Hoje funciona? Hoje não funciona mais. Hoje eles querem algo concreto, né? Claro, você pode falar da sua família, isso é importante, né? Mas não adianta você só falar, minha mãe e meu pai tá lá e eu mantenho contato com eles e tal. Não, você tem que ter uma base maior, né? Principalmente se você ajuda alguém. Então, isso é muito importante você colocar. Eu ajudo meus pais, né? Em alguma coisa. Então, você tem que ter base... Você fala financeira, ajuda financeira? Isso, pode ser até ajuda financeira, também conta, né? Tá. Que você pode passar. Porque como você tá longe, a única coisa que você pode ajudar é financeiramente, né? E com a família, sim. Mas em relação a outras coisas, vamos supor, se você tem imóvel no seu nome. Se tá pagando, né, também. Se tá pagando um financiamento de imóvel. Legal. Tudo que seja concreto, que mostre que você vai voltar. Que então, você seu tem um laço é esse, né? O curso, até curso online que você faça lá no Brasil, ou até mesmo tem gente que faz faculdade à distância. Tem. Então, também você pode provar. Então, freelance, algum trabalho lá, sei lá, uma arquiteta que faz um projetinho lá, eu ainda tenho vínculos lá, eu ainda tenho, né? Tá ótimo, você já pode provar com um contrato ali. Ou se você tem até uma empresa lá no Brasil... Quem ficou com essa empresa? Quem que tá gerenciando? Mas mostrar, né, no contrato, eu tenho essa empresa, mas quem tá gerenciando é tal pessoa, mas quando eu voltar, né, eu tenho meus planos é de voltar e cuidar dessa empresa. Então, por mais que hoje ainda as pessoas falam, né, Sheila, que pode ser falado que você quer ficar aqui na Austrália, agora você mas vai ver a polêmica. Ainda tá muito polêmico isso, né? E muito arriscado também você abrir uma
fazer uma aplicação dizendo, olha, eu quero ficar aqui na Eu Austrália, estou usando acabou. visto de estudante para migrar para a Austrália. Isso então a Austrália ela muito não difícil. permite. Não. Ela nunca permitiu, porque visto de estudante, gente, é para estudar. Né? Se você está mostrando uma progressão aqui e quer ficar aqui nas áreas de interesses que eu falei, eu acho que é bem interessante. Eu tive numa universidade e eu tive o prazer de conversar com uma agente de imigração que ela é muito, muito boa no mercado. E aí eu conversei um pouquinho com ela, falei, mas tá, e aí? Como que vai ser? A gente não podia mencionar que o estudante queria vir para ficar. Agora, a imigração quer pessoas qualificadas para ficar. A gente vai falar, então, isso, mas... Né, eu me questionei em relação a isso. Como que vai ser? Aí ela deu uma dica muito legal, que é a gente... vocês se internacionalizar, vocês se prepararem. Vocês não vão falar que vão ficar na Austrália, vocês não vão falar que vão para os Estados Unidos ou para o Canadá, mas vocês podem falar que vocês estão se preparando, de repente, para alguma oportunidade internacional. Eu achei isso sensacional. E principalmente, se você falar isso, colocar uma base nisso. Que a gente já teve um estudante que se informou isso e ele mesmo pesquisou lá nos Estados Unidos, onde ele queria, a vaga que ele queria. Sim. Então, mostrar isso para a imigração. Porque a imigração, gente, quando ela pega a sua documentação, tudo lá que você aplicou, ela vai ler, né? E aí, tudo que você colocar de documento é a prova que você está dizendo a verdade, né? Então, isso é melhor ainda, porque se você só falar lá na GS e não colocar nenhuma documentação provando aquilo... É só você falar. É só a sua palavra. E aqui, tudo bem que aqui a palavra vale muito. Sim. Mas para migração, acho que não muito, né? Não, tem que ter sentido, né? Sim. Tem que ter sentido e alguns documentos que dê base em relação a isso. Alguma pesquisa, enfim, a forma como você faz tudo isso. Mais algum... personal ties aí que a gente pode colocar? Da primeira questão é isso. A financeiro também, né? Que a gente suporte já falou. Financeiro. Suporte financeiro. Situação de emprego, né? Que você Imposto de faz. Renda, né? Imposto de renda também é muito bom você colocar. Se você trabalha aqui e principalmente na área que você atua da escola, de estudo, né? Também é importante você pegar uma carta, né? Com o seu empregador, dizendo ali que você trabalha as 24 horas semanais, né? Que você mostrando seu desempenho. Isso, seu desempenho ali na empresa, que você está buscando se aperfeiçoar, isso né? Eu acho legal. No curso. Então, isso também é muito bacana. Você vai concretizar mais o curso que você está fazendo, né? Provando Prova ali que você está trabalhando, está estudando, está tendo, né? Tá tendo esse balance aí, né? Sim. Legal. E é isso. A primeira questão. Qual é a próxima da GS aí que a gente pode falar para a galera? A próxima é: explique por que você deseja estudar este curso na Austrália como este provedor de educação específico, incluindo sua compreensão dos requisitos do curso pretendido e de estudar e viver na Austrália. Às vezes, tem informações adicionais, é o que a gente tá voltando a falar. Tem coisas que a gente pode colocar mais que a gente não sabe, entendeu? Então, assim, às vezes, se um visto vem negado, aí o estudante vai falar, mas eu tinha tal coisa. Só que a gente não tem como adivinhar, né? Adivinhar que você tinha, porque a gente tem aqui lista dos pré-requisitos da imigração, né? E a gente também agora tá fazendo um complemento em relação aos documentos adicionais que a gente está colocando. Então, a gente está fazendo uma prediction, a gente está tentando ali cobrir alguns gaps que a imigração pode vir questionar. Mas tem ainda documentos que só você sabe que é relevante. Então, se de repente, sei lá, tem algum documento, um financiamento da casa que você não mencionou, de repente a pessoa tem uma herança ou uma mesada, ou de repente tem um contrato de prestação de serviço com alguma empresa do Brasil que está fazendo daqui, tudo isso é você que tem que falar pra gente, porque a gente não tem como saber. Se vocês não falarem... estágios, né? Se a pessoa fez estágios, algum tipo de projeto, também é relevante colocar aqui nessas informações. Os projetos também, legal. Bacana, show de bola. O que mais? Só pra gente ver se não vai ficar nenhum gap. a última questão é a melhor, que é a pessoa falar sobre o histórico dela aqui na Austrália. Então, essa é só pra quem tá aqui, só pra quem tá renovando. Então, aqui você vai ter que falar desde o começo. Eu vim pra Austrália, vim estudar inglês, do inglês eu pulei pro VET, do VET pulei pra outro VET. Então, você tem que explicar tudo o que aconteceu. Eu espero que ela fale eu concluí o VET, e aí eu terminei o VET. Aí eu peguei meu certificado, aí que era com méritos. Com certeza. Com carta de recomendação do meu professor, inclusive. Com certeza. E, gente, isso é uma ideia também. Se você é aquele aluno destaque lá da escola, né, aquele cara que realmente é dedicado, pede aí pro professor, né, você não pode escrever uma cartinha, né, eu tenho certeza que se você for um cara dedicado, o professor daqui também vai escrever uma carta. A gente acredita que, né, que ele é um estudante genuíno mesmo, porque ele sempre se destacou, sempre esteve aqui tirando as dúvidas. Então, vocês estão entendendo que tudo faz sentido agora? O que mais, Pri, aí, da GS? Da GS acabou, né? Da GS é isso, mas,
Pra gente Mas fechar tem esse muita assunto coisa. da GS, né, em geral, tá? É claro, cada aplicação, né, Pri? Cada coisa que se preenche ali, a gente vai solicitar os documentos de acordo com o que vocês preenchem. Não adianta falar, Sim. eu tinha. Eu tinha, já foi, né? Então, assim, nos ajude nesse momento. Isso aqui eu não tô falando só através da minha agência. Eu tenho certeza que outras agências assistem esse podcast. Ajudem, gente, a todas as pessoas que estão envolvidas aí no processo de vocês a fazer uma aplicação forte, porque do contrário, né, Sim, a gente depende do estudante, né, para poder fazer uma aplicação concreta ali, com toda a documentação, tudo que a gente solicita. Não é porque a gente, porque ela quer mais coisa, por que tá pedindo mais coisa? Sim. Não é. É que cada coisa que a gente pede é para fortalecer mais a sua aplicação, né? Porque a gente não quer um visto negado, né? A gente não quer, a gente sofre com isso, porque a gente tá ali também, a gente programou tudo, a gente fez todo um projeto e para chegar no final, por causa de, às vezes, uma coisa que às vezes o estudante esquece, não falei tal coisa. E aí pega bem naquilo que não foi falado. Ou eu achei que não era relevante. Então, sim. A gente tá fazendo esse episódio para mostrar que tudo é relevante, tudo é importante, né? Tudo tem que ser falado, né? Não importa, igual eu sempre solicito para eles colocarem, olha, coloca tudo. Você pode escrever mais de 500 palavras, mas escreve, porque eu preciso saber, infelizmente, eu preciso saber da sua vida. Sim. Eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber dos seus históricos, porque isso vai ser importante na hora que a gente for montar esse processo. Né? Pri, pra gente fechar a questão da GS, que a gente já fechou aí as questões, mas tem aquele cara que mudou de carreira, né? Que aí é o desafio, né? Você veio do Brasil com, sei lá, biomédica, chegou aqui formada, daqui a pouco mudou. Foi fazer, né, uma coisa totalmente diferente. Sim. Né? Há um desafio em relação a isso. Né? Antigamente a gente falava, né? Austrália, tô aqui na Austrália, né? Tô morando no exterior, mudei um pouquinho minha cabeça, pensei um pouquinho mais, revisei, mas de novo, além de tudo isso que a gente falou pra vocês, que tem que ter base, né? Mudar de carreira é possível para qualquer pessoa mudar de carreira, todo mundo tem essa possibilidade, mas é importante vocês justificarem por que vocês estão mudando de carreira, que aí volta aquele início, né? Por que escolher o curso, o que isso vai ter sentido. E talvez interessante, sei lá, de repente trabalhou na área do banco, bancária. No Brasil, muitas pessoas trabalhavam no banco. Trabalhou 10 anos, não me vejo mais trabalhando num banco, né? Isso me trouxe muito estresse, né? Hoje, eu realmente tinha um projeto de fazer um master em business internacional, mas não, isso mudou. Eu já estou um ano aqui na Austrália, vi que tem outras possibilidades, conversei com a minha família em relação a isso e percebo que esse curso vai ser melhor por conta disso, X e Y, e aí volta na GS e justifica tudo para poder, sei lá. Então, é possível, sim, hoje, uma mudança de carreira, mas, gente, de novo, né, a GS tá aí para ser respondida. Outra coisa que eu vou comentar aqui, que quando eu fiz um treinamento com a IC, eles comentaram também, além dos números, todos esses números que a gente está trazendo aqui, todo esse conceito, não foi eu que inventei, né? A gente tem vários treinamentos aí que tá acontecendo, então tudo é relevante, a gente sempre tá tentando trazer para vocês, né, e montando aí essa GS um pouquinho mais adicional para poder selar. Uma coisa que a gente também acredita é que essa GS agora ela foi exatamente programada porque são perguntas e respostas bem pontuais. Ela realmente quer entender a pergunta e ela quer entender o que está escrito ali. A gente acredita, né, que futuramente, que isso já está sendo aplicado em alguns casos, que a inteligência artificial pode analisar o seu visto também. Então, se é um computador que vai analisar, qual é a importância disso? Você realmente responder o que tem sentido. Sim. Porque a gente teve visto aprovado na tela recentemente, né? Aplicou e foi né? Então, como assim? Então, uma aplicação muito bem feita, tendo sentido, bateu ali as informações que o computador já identificou que é totalmente genuíno, você pode, de repente, aí ser dessas pessoas. Não estou falando que está acontecendo, mas aconteceu com a gente, não tem muito tempo. E eu acredito que esse formato de questionário é porque tem uma inteligência artificial aí, um sistema que está sendo preparado para poder, de repente, captar o que é genuíno ou não nessas aprovações de vistos, né, Pri? Com certeza. Voltando ao que você estava falando sobre a mudança de carreira, é possível para todo mundo mudar de carreira, desde que você tenha, né, o que a Sheila falou, base para trocar de carreira. Sim. Né? Vamos supor, você até um engenheiro, era engenheiro no Brasil, veio para cá, conheceu outras oportunidades, gostou e mudou.
Tá, e aí, como que eu faço? Agora você vai me provar por que você tá mudando. Você tem que pesquisar Você sobre tem que isso. pesquisar. Ah, eu passava muito estresse, né? Não era aquilo, eu vi que agora não é aquilo para minha vida. Então, não adianta só mudar e explicar. Eu mudei porque é legal ou é porque fez. Não, tem que ter uma base, gente. Tem que ter a explicação correta, porque senão só jogar lá para a imigração que você mudou porque é legal, porque é bacana. Não vai adiantar. Então, tem que ter provas, né? Você tem que ser concreto naquilo que você está falando. Então, ela vai ver a sua genuidade, né? Ela vai ver que você está sendo sincero, né? Não adianta escrever por escrever. Então, se você pôr as suas palavras ali, com certeza não vai ter uma negativa por causa disso, porque você mudou de profissão. Sim. Qualquer um pode mudar de profissão, Todo né? Pode ter 10, 15 anos de carreira aí e querer mudar, né? Isso não impede você de ir em busca de outra oportunidade também. Fechou. Agora, Pri, Covid Visa. Ai, gente, Covid Visa quando saiu, foi um desespero pra gente, pra poder entender se valia a pena vocês irem para esse visto ou não. No meio do caminho, a gente achou bem benéfico, porque os benefícios de se aproveitar, de se trabalhar aqui na Austrália, de trabalhar full time, de não ter que pagar a escola, de fazer uma grana, foi muito legal, né? A gente aconselhou de uma certa forma essas pessoas se manterem saudáveis nesse perfil, buscando algumas alternativas de estudo. Nem todo mundo seguiu, a grande maioria, acredito que eu tenho conversado, não seguiu, né? Se você ainda tá nesse visto de Covid, procura a gente, ainda se tem um tempo ainda para vencer, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Mas quem não fez nada, quem não trabalhou na área, e aí vai de novo, tudo que é aquilo que a gente colocou na GS, se você não construiu nada nesse Covid Visa, que tenha relevância ao que você quer fazer no futuro e quer voltar aí para o visto de estudante, tá tendo uma série de dificuldades, porque às vezes os cursos que estão disponíveis não cabem mais para essa pessoa, né? Porque ela, de repente, chegou já ao final aí da escadinha ou não quer prosseguir. Muitas alternativas é uma high education e a gente sabe o quanto é desafiador e custoso investir numa high education. Então, esse é um momento super delicado. Mas, para muitos, é o caminho só, né? Então, Covid Visa foi uma alternativa, mas que agora tem sido um problema e uma dor de cabeça para muitos. Por quê? As escolas não estão aceitando, né, pessoas que vêm do Covid Visa, mas não é porque você tem algum problema, é porque os vistos de quem está vindo do Covid estão sendo negados em massa, né? Então, quando uma escola ela tem um visto negado, o level dela, né? Lembra que eu falei do level brasileiro, level 1? Se é uma escola level 1, significa que a imigração não vai pedir muitos documentos para aquela pessoa, né? Em geral, tá? A gente sempre falando em geral, porque cada caso é um caso. Quando a escola ela rebaixa o nível dela, significa que você pode ser solicitado por mais documentos. Então, level 1 com level 2, legal. Level 1 com level 3 pode ter já um pouquinho mais de solicitação. Level 3 com level 3 vai pedir bastante documento, né? Então, uma pessoa com level 3 e uma escola de level 3 não é legal, não é uma combinação boa. E aí, as escolas começaram a ter negativas e elas são pontuadas por isso, né? Então, a maioria das escolas hoje não estão aceitando. Então, a gente tem até alguns clientes que estão fazendo aí planejamento assertivos, fazendo master, fazendo ali tudo isso que a gente falou, indo para cima, tudo a ver, sentido com o que está fazendo, mas aí a universidade não aceita. Sim. Então, é um momento super delicado, é um momento de fazer algo que realmente valha a pena você investir. É um momento de investimento, gente. Vocês ficaram um ano aqui, né, com o visto de trabalho. O visto de Covid ele foi criado para suprir a falta de pessoas no mercado de trabalho da Austrália. Então, vale muito a pena agora vocês fazerem escolhas certas, né? E aí a gente tem que realmente tentar procurar, né, quais são as universidades que ainda assim aceitam os estudantes, mesmo que ele seja genuíno, tá? A gente teve recentemente uma aplicação super genuína, o cara super qualificado, ficou num visto de Covid, trabalhou legal, inglês fluente, fomos aplicar para uma master, a universidade não aceitou, e aí a gente questionou, mas ele é genuíno, tá aqui, olha aqui a documentação, o cara, né? Ela falou, eu sei, mas contra a pólice a gente não vai aceitar. É um risco, né, para a escola. É um risco. Então, assim, visto de Covid ainda assim é possível, claro, fazendo uma boa programação, principalmente se vocês trabalharam na área, aqui é legal, que a gente consegue justificar, de repente, o que você vai fazer no próximo step, e aí sim comprovar
que esse tempo de trabalho ele realmente somou na sua experiência internacional. Então, tudo isso precisa fazer consultoria e tal. Eu não vou alongar muito, porque cada um caso, tem gente que fez, tem gente que trabalhou, tem gente que trabalhou, tem gente que fez alguma coisa, tem gente que não fez nada. Então, é um momento... de repente, uma mudança de carreira, com uma oportunidade que teve aqui no Covid, perdido, é possível, né? O Covid não é um caso perdido. Não é um caso perdido. Mas cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu histórico. Uma mudança de carreira aqui, de repente, sei lá, a pessoa teve uma oportunidade numa área de Sim, jardinagem. E aí quer fazer aí já combina, pintura, aí já... Não, Sim. o Covid me proporcionou uma experiência. Não fiz né? o que eu tinha me programado para fazer, porque eu consegui outra oportunidade Sim. nesse momento. E eu achei melhor, né, eu agarrar essa oportunidade. Foi a E me única que eu qualificar. tive, e me qualifiquei. E é isso que eu quero agora hoje pra minha vida. Então assim, tem que cada caso é um caso. Mas, enfim, é um momento delicado para quem tá no Covid Visa. A conta veio, né? Veio. A gente falou sobre isso, a gente temia do que ia acontecer. Quando a gente não tem histórico de alguma coisa, quando alguma coisa é nova, é muito incerto, é difícil da gente fazer essas predictions, né? Mas a gente já sabia que isso ia acontecer de alguma forma. Quem escutou e se preparou vai conseguir aí sair bem. Quem não se preparou e achou que ia continuar como era antes, era só aplicar um visto de estudante e aí vai sair, vou ficar 3, 4 anos na Austrália e vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, não. Mas, Pri, a gente tá alongando bastante, era um bate-papo, mas tá legal, né? Porque tem muita informação, a gente tá tentando passar tudo pra galera. Mas e aí, visto negou? E aí, faz o quê? Quais são as alternativas pra gente fazer, pra gente selar, que a gente tá falando aqui de hoje visto negado e essas mudanças, inclusive o que a gente colocar na GS ou não. Então, foi um geralzão aí pra você se preparar, né? Pra quem vai vir pra Austrália ou pra quem tá aqui e fazer aí uma renovação ou uma primeira aplicação mais assertiva possível. Sim. Aí, no caso, se o seu visto for negado, você tem que entrar com um appeal, né? Com Se uma for apelação. onshore, né? Se for dentro da Austrália. Se for onshore aqui dentro da Austrália, você tem que entrar com um appeal. Com uma apelação. Uma apelação no tribunal. No tribunal, para poder reaver aquilo, né? Sim. Tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque quando você tem um visto negado, você não tem nem como se explicar, né? Então, é por isso que você, na hora da aplicação, tem que fazer uma boa aplicação para que a imigração não... Ela nunca vai te questionar. Então, ela só vai vir um visto negado. Não, ela até pode, mas a gente não tem visto, né? Ela não tem visto, mas assim, me explique melhor sobre esse Às assunto. vezes Ela não até tá. vem, né? É um suporte financeiro, já pediu, né? Ou alguma coisa ali, mas agora, mas nesse recentemente, acho que no último ano eu não tô vendo solicitação de request de alguma informação adicional. É o visto negado direto, então. E aí, bora lá. Se você teve um visto negado e realmente foi injusto, né? Tudo que a gente falou aqui, você fez, você comprovou, de repente você fez, mas faltou aquele documento que a gente falou que você não sabia e precisou colocar, e agora em todo sentido, vale muito a pena um appeal. Porque a gente consegue, né? A gente, em geral, eu falo vocês, porque a gente, como agência, não pode apelar, tá? Mas a gente tem profissionais, tem agente de imigrações e outros profissionais que podem fazer esse trabalho. Sim. Mas se vocês têm documentos que a gente pode ir contra isso, né? Faltou, eu tinha isso, não informei, ou faltou, aí vale a pena essa aplicação, né? Então, a gente sempre incentiva quando vem uma injustiça, né? Voltando a falar, a gente falou daqueles números, eles vão reduzir o número daqui anyway, e vai acontecer injustiças, né? E vai acontecer. Se você, de repente, foi essa pessoa injustiçada e você falar, não, eu não concordo, a minha aplicação era uma aplicação forte, tem todo sentido, eu consigo comprovar com esse documento, eu consigo pegar uma carta adicional lá do meu chefe, não sei, aí tem que fazer uma consultoria pra gente avaliar. Vale a pena o appeal, sim, porque, afinal de contas, é o seu sonho, é os seus estudos, né? É o seu planejamento para a Austrália. Então, se tem documentos para poder comprovar, eu acho que sempre vale a pena, tá? Com então, certeza. fazer uma apelação é custoso. A taxa da imigração, só a taxa da imigração é 3.374, tá? O agente de imigração, ele cobra também para fazer isso. A gente vê aí em torno de 5, 6 mil, mas a gente já achou profissionais que estão fazendo em torno de 1.500, são algumas opções. Então, assim, varia muito de quem vai fazer, mas é custoso, né? Então, essa é uma alternativa para quem tem o visto negado aqui na Austrália. Do contrário, precisa apelar até 21 dias. E quando você recebe uma negativa, vocês têm até 35 dias para sair. Mas a apelação tem que ser feita até 21 dias. Não pode fazer depois, porque aí vocês já perderam ali o Bridge Visa. O quanto antes, melhor, né? Mas você tem esse período que a imigração dá. E lembrando também que quando você aplica esse appeal, a sua vida continua igual. Você continua estudando, você continua levando a vida como, né? Você um estudante genuíno. Um estudante genuíno. Sim. Então, você tem os mesmos direitos como se você tivesse com o visto de estudante.
Somente para você sair do país, você tem que pedir autorização. Visto né? de estudante, se ele era estudante. Se ele era visto de Covid, as mesmas regras do visto regras do Covid. Se era visto de turista, Isso. visto de turista. Então, se você estava no visto de turista e passou para o estudante, as regras que valem até você ter esse visto de aprovação mesmas. é a de turista. Você não pode trabalhar, por exemplo. Não. Tem que ficar aqui só estudando. Isso. Se você veio de um visto de Covid que permitia trabalho, você continua com as regras do visto de Covid, tá? Lembrando isso, está acontecendo algumas aplicações de visto, né? Quando você faz a aplicação e você vai tirar o bridging, de algumas pessoas que têm o Covid Visa, está com visto de restrição de trabalho. Então, é cada caso, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Então, se você aplicou seu visto e veio essa restrição no bridging, então, é o que vale, é o bridging. Vale, o que tá ali naquela documentação. Então, não é generalizado, né? Nem todos. Show. Então, depende do seu visto. Então, e visto de estudante para estudante, continua com as regras de estudantes normal, então sim, você tem que cumprir. 24 horas. Legal. E quem tá fora também da Austrália, aí é possível a gente fazer uma replicação, né? Recentemente não. Na verdade, esse visto foi negado em setembro, né? Setembro, outubro. Isso. E a gente achou super injusto. Aquela que a gente ficou, não é possível, eles são genuínos e tal. Fizemos uma reunião com o cliente. Falamos, olha, a gente consegue comprovar isso aqui? Consigo. Consegue comprovar isso aqui? Consigo. Consigo esse documento adicional. Então, vamos reaplicar esse visto. Reaplicando, foi um processo lindo, maravilhoso. O pessoal era para estar agora em maio aqui. A imigração aplicou o visto deles lá com menos de um mês. Eles tinham até tempo para entrar um pouquinho antes, mas fizeram tudo certinho, entraram no tempo certo. Então, acontecem, né? Só que esse é um caso antes das mudanças. Mas fora da Austrália, você pode reaplicar esse visto. Se você tem os documentos já ali, legal, vamos fazer esse processo, montar o processo certinho, com o tempo que demora para organizar os documentos. Se não, se negou por alguma coisa que de repente, puxa, é verdade, olha, né? Sei lá. Tem casos que não dá pra reverter, né? De repente, a imigração viu um gap que você não fica sem estudar um tempão. Sim. Então, vale a pena fazer uma coisa mais planejada, né? Enfim, isso dificilmente vai acontecer com o nosso cliente porque a gente faz consultoria. Então, quando a gente vê esse gap muito grande, então a gente já fala para ele se preparar antes. Olha, a gente incentiva você a fazer um curso aí pelo menos de 6 meses, 1 ano, dependendo da área, um curso técnico, e se preparar um pouco melhor e diminuir esse gap de estudo, tá? Então, cada caso é um caso, mas é permitido, é possível fazer uma aplicação novamente aí é mais barato, é o mesmo preço, né? Muito mais barato, né? Muito mais barato, então se for injustiçado, vale a pena reaplicar esse visto e aí continuar também com esse projeto. É possível a aprovação. Tivemos recentemente uma aprovação de um caso que não tinha dado certo inicialmente. Eu acho que é isso, dona Priscila. Acabou. Fechamos, selamos. Se ficou alguma informação aí que a gente deve ter ficado, porque a gente falou em geral aqui pra vocês entenderem, dúvida, né? Manda pra gente também, que a gente Exatamente, responde. manda pra gente, vocês têm aí o nosso @, também faz uma consultoria, você que tá querendo vir pra Austrália, link tá aqui na bio, faz uma consultoria que a gente entende aí o que tá acontecendo, de repente, agora não é o momento de você vir, mas aí você já tá se preparando para daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? É possível, né, se preparar para que você realmente venha mais forte aí com essa aplicação de visto. Muito obrigada, galera, valeu demais, valeu, Pri. Show, hein? A gente ia falar 30 minutos, falamos 1h56, brincadeira. Valeu, galera, obrigada aí por estar aqui com a gente, abraço. Tchau.